Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para fazer um convite muito especial. No próximo dia 8, a gente começa o nosso curso e o primeiro tema a ser abordado vai ser a questão dos excluídos. O título a gente já sabe, né? São os excluídos da história a partir de Zé Murilo de Carvalho, mas não ali no final do século XIX e início do século XX. Nós vamos discutir a questão da escravidão. Mas eu não quero fazer o recorte da escravidão como um todo. Eu quero falar especificamente da área de venda de escravos. Como esses escravos chegavam em Salvador e como esses escravos chegavam no Rio de Janeiro, né? Da onde eles vinham, né? Predominantemente da África Ocidental e também de Moçambique na África Oriental. E como eles chegavam ao Brasil, havia uma série de... Os que chegavam, né? Navios tumbeiros, porque todo ele que morresse ou que fosse acometido de doença, ele era jogado ao mar. Então, os que chegavam em condições muito precárias. E aí tinha 1, 2 meses para recuperar a saúde, para colocá-los em praça pública à venda, né? E aí tinha que ter mamas fartas, ancas largas, pênis grande, testículos bastante a miúde, bastante grandes, para dar ideia de reprodutividade em massa. E mesmo as crianças, preferencialmente meninos, né? E homens, de um modo geral, entre 15 e 24 anos, porque ele tem que ter idade produtiva. As mulheres são poucas, porque ou é para atividade doméstica ou é para elas serem parideiras, para elas reproduzirem a própria escravidão. Então, o método de abordagem dos compradores é algo assim, estou procurando a palavra, é análogo à perversão, né? Porque apalpa as mamas das negras, a pálpebra, a parte da genitália da negra, coloca a mão praticamente inteira dentro do aparelho uterino, isso inclui vulva, etc., para poder saber como seria a possibilidade dela de reprodução ou não, como se médicos fossem, né? Mas isso aí é uma maneira de aproveitar também já daquela mulher e fazê-la entender que ela é de propriedade dele. E ela já era muitas vezes princesa em África e tratando dessa maneira aqui no Brasil. Todas desnudas, crianças e homens completamente nus no mercado municipal. Isso e atraía milhares de pessoas. E isso era um espetáculo, para não dizer que era uma carnificina. Roma perde, né, gente? O Coliseu é algo menor do que esse espetáculo que eu estou falando. E com relação aos homens, passavam muito pimenta do reino, não a pimenta do reino em pó, a pimenta do reino, pimenta, nos lábios, para os lábios ficar bastante grossos, para dar a ideia de que lábios grossos e grandes são lábios generosos, fartos, grandes. Ele tem capacidade de mordedura, ele tem capacidade de se defender das feras e ao mesmo tempo uma boca grande dá a ideia de que ele tem fome, de que ele é forte, de que ele é grandioso, de que ele é potente, de que ele é viril, inclusive, né? Por outro lado, passa óleo de baleia ou então óleo de tubarão sobre o corpo dele, tanto dele quanto dela, para poder dar a ideia da pele ser uma pele muito lisa, uma pele muito preparada para o trabalho. Como o português tem pelo, os portugueses ficavam extremamente extasiados de ver aquela pele lisa colocada sobre a mulher ou sobre o homem. E as crianças eram chamadas de tocos, ou então de cotocos, daí a expressão tocotoco, né? E as crianças eram meninos muito pequenininhos. Um toco vale um nada na época de contos de réis, mas aquele toco serviria para fazer alguns trabalhos dentro da casa. O dedinho da criança muito pequenininho, às vezes para colocar dentro de um forno, para fechar uma fornalha, o dedinho dela servia, apesar de às vezes o dedinho ir e não voltar, né? Isso tudo acontecia. E por outro lado também se apalpavam os homens. Os homens eram apalpados nos testículos. Os testículos necessariamente tinham que ser testículos bastante grandes, porque a ideia que se tinha é que testículos grandes produziria grande quantidade de sêmen, para ser elegante. E grande quantidade de sêmen geraria uma grande quantidade de filhos. Isso precisaria ser tratado e retratado. Bom, essa questão do mercado, e aí é interessante observar que as prefeituras, que não eram prefeituras, as câmaras dos homens bons, que eram as câmaras municipais, passaram a criar verdadeiros, falo do Pelourinho, né, mas passaram a criar verdadeiras áreas de mercado municipal. Então o mercado municipal, você ia comprar do feijão, da farinha, até escravos. Então tinha uma área separada, que é a área do Pelourinho, que era a área fora do mercado, encostada ao mercado, mas do lado do mercado, que é a área justamente para poder fazer a venda desses escravos descendo ladeiras. E por que descendo ladeiras ou subindo ladeiras? Para a musculatura da perna ficar em evidência, para poder, e sem cansaço, para ver se essa mulher ou esse homem não sofre de asma, né? Porque se for asmático, está perdido. Vai ser vendido em 2 tempos.
porque não tem capacidade respiratória, então não tem capacidade de produtividade, tá certo? Isso eu conto mais detalhadamente com textos da Lilith Schwartz, da Mary Del Priore e de outros autores que a gente vai trabalhar dentro do curso. A Elis Miranda e outros tantos. Obrigado.